Dá uma olhadinha para o lado. Se for necessário, compartilha aí essa palavra com o teu irmão. Ou daqui a pouquinho também ela estará aí no telão. Já está ali? Oh, glória. Se puder tirar a imagem, meu filho, deixar só a leitura ficar melhor para lermos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: e falou o Senhor a Moisés. Quem falou a Moisés? Senhor. Vai prestando atenção. Quando o Senhor fala, a gente tem que prestar atenção, né? E ouvir, né? Falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens à terra de Canaã para reconhecimento, a qual eu hei de dar. Repita comigo: eu hei de dar. Eu hei de dar. Mais uma vez: eu hei de dar. Eu hei de dar. Então a bênção já foi dada. Eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada um dos principais. Repita comigo: principais. Isso, entre eles. Nós vamos dar um salto agora para o 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e lhes disse: subam por aqui, para o sul, e subam a montanha, e observem como é a terra, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e como é a terra habitada, se é boa ou má, e como são as cidades habitadas, se em tendas ou em fortaleza, e como é a terra, se é fértil ou não, se neles há árvore ou não. E vos esforceis e tomais do fruto da terra. E o tempo era o tempo das primeiras uvas. E eles subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até a Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo lado sul e vieram até Hebron. E ali estavam Aimá, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito, e chegaram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, também das romãs e dos figos, e se chamou aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Repita comigo: 40 dias. 40 dias. Isso. E andaram e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram a resposta a eles e a toda a congregação. E lhe mostraram o fruto da terra, e lhe contaram, e disseram: nós chegamos à terra, a qual nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Mas o povo que habita naquela terra é forte, e as cidades muito grandes e fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar, e à ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés, e disse: subamos logo, e a possuiremos em herança, porque certamente poderemos conquistá-la. Mas os homens que subiram com ele disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram com o seu mau relatório a terra que tinham reconhecido entre os filhos de Israel, dizendo: a terra por onde passamos para espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Repita comigo: gigantes. Gigantes. Filhos de Anak, descendente dos gigantes. E éramos nós, a nosso parecer, como gafanhoto.
e assim eram aos olhos deles. Amados, quantos acreditam nessa palavra? Desocupa suas mãos e aplauda poderosamente o Senhor por essa poderosa palavra. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Amém, Deus. E eu sei que você conhece essa palavra. Deus, ele deu uma ordem a Moisés. E a ordem era para eles irem e fazer o reconhecimento, só isso. Fazer o reconhecimento da terra que o Senhor já tinha entregue, já tinha dado na mão deles. Então era eles chegarem na terra, fazer um relatório, um reconhecimento, voltar contando daquilo que eles viram, se era realmente o que Deus havia prometido, porque essa promessa foi feita a Abraão. Abraão, toda essa terra que você viu, eu darei em possessão à sua descendência. Abraão, olha para o céu. Se você puder contar as estrelas, assim será a sua descendência. E Deus não enganou ninguém. Deus disse que iria dar a terra dos jebuseus, dos amorreus, dos heteus, dos heveus. Então isso já era para deixar claro o povo, que a terra que o Senhor iria entregar nas suas mãos não estaria desocupada, estaria habitada. Então quando o povo chegou lá, eles fizeram um reconhecimento e testificaram que realmente a terra, ela não era boa, ela era muito boa. Ela era melhor do que eles imaginavam. E eu quero começar liberando uma palavra profética para o teu coração, que Deus vai te dar é muito maior e muito melhor que você imagina. Se você acredita nisso, glorifica o nome dele. E quando eles chegaram, era o tempo das uvas. E diz a palavra que eles escolheram um cacho de uva, dos vários que ele podia dar, dos vários que eles podiam colher. Diz a palavra que um cacho de uva eles colocaram amarrados numa vara, e um homem sozinho não conseguia carregar. Tamanho era a fertilidade daquela terra que o Senhor estava entregando ao seu povo. Eles escolheram também romãs e figos, para que não ficasse dúvida que aquilo que Deus havia prometido ao seu povo, ele estava cumprindo. E eu quero fazer uma pergunta aqui para esse povo, já sabendo a resposta. Quantos aqui têm promessa de Deus? Quantos estão debaixo da promessa do Senhor? Então eu quero que você seja boca de Deus e fale pelo menos para 2 pessoas ou 3 aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Pergunta se ele acredita. Você acredita? Só que, amado, olha para mim, não vai ser fácil, não vai ser mole, não vai ser de mão beijada. Vai haver luta, irmão, vai haver oposição. Satanás vai tentar de todas
todas as maneiras impedir que você tome posse daquilo que Deus te prometeu. Mas eu quero te dizer uma coisa, querida: ainda que se levante gigante contra os teus sonhos, Deus vai abater todos eles para a glória do nome dele. E eles foram, entraram na terra e fizeram um relatório. Quantos homens entraram na terra? 12 homens. Tem um ditado lá fora que diz que a voz do povo nunca foi. E só vai lá fora para quem não conhece Deus. Quem conhece Deus fala diferente. A voz do povo é a voz do povo. Ele me ama. A voz do povo é a voz do povo. Não vivemos na casa do Senhor sobre um regime de comando democrático. Vivemos numa democracia como nação, mas espiritualmente o nosso governo não pode, nunca será democrático. O governo que impera na igreja é o teocrático. O que significa isso, pastor? O governo de Deus. Aleluia. O governo de Deus com poder. Amém. E se você entender isso e entregar de todo o teu coração o governo da tua vida para o Senhor, se prepara para viver dias melhores, sair dos dias nublados, dos dias difíceis, vencer as provações. E querido, não vai ter gigante que vai parar de pé diante daquele que é fiel a Deus. Se eu estivesse no teu lugar, eu dava um glória. Aleluia. O que eu acho interessante nessa palavra é que quando eles ali, observando a promessa, eles já estavam com a vitória garantida, igreja. Quem concorda, diga amém. Amém. Deus falou: vai, só faz o reconhecimento da terra que eu hei de dar. Prepara para mim um versículo. Quando eu falar com você, você solta. Fala baixinho para ninguém ter. Jesus. A bênção já estava garantida, pastor. Vai e faz o reconhecimento da terra que eu hei de dar. Estava liberado ou não estava? Quem aqui acredita? Quem aqui acredita que a bênção já estava liberada? Baixa a mão. Quantos aqui acreditam que mesmo uma promessa de Deus, um veredito, um decreto do Senhor pode ser revogado? Quem acredita que um decreto de Deus pode ser revogado? Poucos, mas fiéis. Poucos, mas fiéis. Deus pode voltar atrás naquilo que Ele prometeu, sim ou não? Está melhorando o ouro. Esses poucos estão encorajando muitos. Deus dá uma ordem, um decreto, Ele pode revogar? Sim ou não? Sim. Já aconteceu isso alguma vez na sua vida? Será que algumas vitórias que já foi declarado lá no céu, nas cortes celestiais, a teu favor, será que alguma delas foi revogada pelo Senhor? E por que Deus faz isso? Então a gente vai fazer o seguinte: para que essa resposta não fique somente na nossa mente como uma palavra humana, vamos para a Bíblia. E aí a Bíblia dá a base para que eu e você precisamos estar atentos, irmão. A salvação ela é de graça. Quem concorda, diga amém. Amém. Mas a bênção de Deus é condicional. E se eu fosse você, eu anotava esse versículo e nunca mais esquecia.
eu faria uma anotação na Bíblia, sei lá, eu faria qualquer coisa, irmão, para eu nunca esquecer, porque isso pode ser bênção para a minha vida, como pode ser bênção para outras pessoas que acham que simplesmente estar na presença de Deus já garante a eles a condição de ser abençoado. E a Bíblia não fala assim. A Bíblia é bem clara. Bota para mim aqui, filhão. Jeremias 18:9 diz: no momento em que eu, esse eu é quem? Esse eu sou eu? Não. É o pastor Alexandre? Não. É o Leandro? Não. Então esse eu é Deus? Tinha que estar com letra maiúscula, concorda? E no momento em que eu falo, em algumas versões está, em algumas Bíblias, não sei, de repente alguns irmãos aí pode estar esse eu com letra maiúscula. E no momento em, volta de novo lá no 8, meu filho. Isso. Jeremias 18. Isso, volta isso. 17. Ele mudou o formato. Ele mudou o formato. Esse aí, isso. É o 9 que eu pedi. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, opa! No momento em que eu falar de um reino, ou de uma gente, ou de uma pessoa, em algumas versões, para o edificar e para plantar. 10. Se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então retrocederei, em algumas versões, do bem que eu tinha dito, que li. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então a bênção já tinha sido? Sim ou não? Sim. E eles foram. E Deus pediu para que não fosse pessoas que não tivessem domínio ou liderança sobre as tribos. Foram os principais de cada tribo. E eles foram lá. E juntamente com eles foram 2 homens, um chamado Josué, que na verdade o seu nome anteriormente era Oséias, e Moisés mudou para Josué. Juntamente com Josué foi Caleb. 12 homens, irmão. E eles colhem o fruto, olham a terra, traz um relato, e quando chega para o arraial, eles chegam para Moisés e dizem: Moisés, a terra não é boa, não, ela é ótima. Olha o fruto, olha o tamanho de um cacho de uva. Eu sozinho não tive que carregar, não consegui carregar, deve carregar 2 homens revezando de lá até aqui. Tem aqui os romães e tem os filhos. Só tem um detalhe: a terra está ocupada. E ele vai dando um relato de como ela está habitada, fortificada, com cidades fortes e com fortalezas. Mas uma coisa chama a atenção desse povo. Eles olham e reparam que uma parte, especialmente em Hebrom, existia uns homens que tinham grande estatura, homens considerados gigantes, filhos de Anak, homens que tinham aproximadamente 3 metros. Dessa mesma linhagem veio Golias. Golias fazia parte dessa geração aí, era descendente desses gigantes, que tinha 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 3 metros. Mas amado, eu quero dizer uma coisa para você. Quantos aqui estão enfrentando lutas e dificuldades? O nome do Senhor vai ser glorificado nessa luta e nessa dificuldade que você tem. Porque preste atenção, e o pastor tem ensinado. E hoje então na escola bíblica, irmão, só os alunos da escola bíblica dão glória. Olha quanta gente vem, irmão. O que está faltando para você vir também? Foi bênção ou não foi? Foi. E a gente tem ensinado aqui, irmão, muito, que toda escolha traz uma consequência.
E normalmente o problema que você está enfrentando, a luta que você está atravessando, com toda certeza, ela vai ser do tamanho que você a enxerga. De acordo com a tua ótica, de acordo com a tua visão, o problema vai ser insolúvel, vai ser um problema grande, vai ser um problema médio, vai ser um problema pequeno. Não estou dizendo aqui para você ignorar o problema. Eu só estou falando para você não superdimensionar o problema. Porque problemas todos temos, aflições todos temos, e o Senhor falou isso, que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós não perdêssemos o ânimo, porque se Ele venceu o mundo, aquele que é do Senhor também vai vencer as suas aflições nesse mundo. Então, de repente, o problema que você está atravessando, não é que ele não exista, não é ignorar, não tem problema, está amarrado, não é isso que nós estamos pregando. E nem isso que nós ensinamos. Você não deve ignorar o problema. Mas se você tem uma aliança de fidelidade com Deus, você pode olhar para o problema, reconhecer o problema, mas você conseguir tirar os olhos do problema e olhar para o Deus que você serve, que com toda certeza o Deus que você serve é maior do que esse problema, é maior do que essa luta, é maior do que essa aflição que você está passando. Se você acredita assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. E eles olharam e trouxeram um relatório. Olha, nós não vamos poder entrar nessa terra, porque essa terra já está habitada com homens de grande estatura. E diz a palavra que o coração do povo se derreteu, porque eles infamaram toda a terra, trazendo um relato extremamente negativo. Geralmente, se você pegar duas pessoas, uma positiva e uma negativa, e perguntar a elas qual o estado desse copo com água, o negativo vai olhar e falar assim: está abaixo da metade, tem muito pouca água. Mas se você perguntar o positivo, ele vai falar assim: Deus pode multiplicar esse pouco e transformar ele em muito. Porque presta atenção, a luta que você atravessa e o problema que você está atravessando, ele não pode ser maior do que a tua fé no Deus que você serve. E infelizmente, dos 12, irmão, só 2 se posicionaram com fé, acreditando que através do Senhor eles não somente poderiam entrar na terra, como colocar aquele povo para fora. Deixa eu te falar uma coisa. De repente, a promessa que Deus fez para você está ocupada por outra pessoa. E das duas, uma: ou você se contenta com isso, ou você se fortalece em Deus. Porque eu profetizo que aquilo que Deus te prometeu, ainda que tenha pessoa ocupando esse lugar, se você crê, não importa o tamanho dessa pessoa, não importa o prestígio que ela tenha, Deus pode fazer essa pessoa sair desse lugar e colocar você lá para a glória do nome dele. Glória a Deus. Então eles tiveram uma visão muito negativa. Mas Josué e Caleb, eles se posicionaram de outra forma, porque a Bíblia diz que neles havia um outro espírito. E olha que interessante, os olhos de Caleb, bateu os olhos de Caleb em Hebron. Quem trouxe um relatório mais detalhado sobre os gigantes, e que fizeram um relatório onde ele fez uma pesquisa mais profunda, foi o próprio Caleb. Porque a palavra do Senhor diz que a terra que ele andou, o Senhor daria a ele como herança. Caleb
Quando ele fez essa pesquisa e esse reconhecimento, ele tinha aproximadamente a minha idade, 40 anos. Jesus. Perto de 40 anos, né? Por aí. Só que infelizmente pelo povo trazer um mau relatório e não acreditar que a promessa já tinha sido dada, era só reconhecer, voltar e tomar posse, criar uma estratégia que Deus daria e expulsar o povo. E esse relatório eles levaram 40 dias. Mas por eles não fazerem uso da fé e não confiar no Deus mesmo, irmão, vendo todos os sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor havia realizado no Egito e no meio do deserto, mesmo assim eles olharam para o gigante, para a quantidade do gigante, e achavam que os gigantes que estavam na terra eram mais poderosos do que o Deus que eles serviam. E ali se acende a ira do Senhor contra eles. E o Senhor chama Moisés e fala: Moisés, durante 40 dias esse povo esteve reconhecendo a terra de Canaã. Pela sua incredulidade, eles vão atrasar o meu projeto, porque o meu projeto inicial não era esse. O meu projeto inicial era colocá-los na terra, mas por causa dessa incredulidade, eles vão ter que esperar mais 40 anos. Para cada dia, um ano. E eu quero dizer uma coisa, amado, existem pessoas que atrasam os projetos do Senhor na sua própria vida.